Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar nosso. E hoje o tema bem bacana, bem propício ao momento do ano que nós estamos agora, né, 26 de novembro. Então, nós vamos falar sobre do recesso à retomada. Então, como fazer para já começar o novo ano com os times mais engajados. Estou vendo que tem pessoas aqui que já nos acompanham. Gabriela da Lourenção, eu sempre adoro ver o rostinho dela aqui com a gente. A Ellen da Lourenção também, Anne, Yasmin, Beatriz. Não vou falar todos os nomes, senão eu vou esquecer alguém. Mas fico feliz que vocês estejam aqui conosco. Bom, deixa eu compartilhar aqui o mapa mental, que vai servir como base. Mas antes de eu seguir, deem um joinha se vocês estão conseguindo me ouvir direito e se vocês estão conseguindo ver a tela direito também, por favor. Ah, então tá certo. Bom, acredito que aqui todo mundo já me conhece, mas caso tenha alguém aqui que ainda não me conheça, então eu sou a Carol Freitas, sou a fundadora e uma das sócias aqui da GPS Pessoas, que é uma consultoria especializada em RH e gestão de pessoas para empresas de contabilidade. E por conta disso que a gente traz muitos conteúdos relacionados à gestão de pessoas para esse segmento que é tão específico. Inclusive, um dia a gente estava conversando com uma pessoa de RH que estava há 3 meses numa empresa de contabilidade grande, com uns 40 funcionários, mais ou menos, e ela falou, nossa, Carol, nossa, Gustavo, eu venho de outra indústria e como é diferente, né? A gente falou, sim, é diferente. Então, por isso que a gente vai conseguindo trazer tudo isso. Gente, o que está programado para a gente falar nesses próximos minutos? Então, qual que é o tema, né, o conteúdo aqui programado? Então, a gente vai falar sobre a esperança de um novo ciclo, sobre esse evento, essa situação que acontece com todos nós. Vamos falar sobre a retomada já com propósito, não deixar cair no automático e perder essa oportunidade. Vamos falar de mais engajamento desde o primeiro dia. Vamos falar sobre a importância da liderança. Afinal, eu gosto bastante dessa frase do Schein, que é um dos principais autores do tema de cultura organizacional, que é liderança e cultura são 2 lados da mesma moeda. Vamos conectar tudo isso aí com essa frase. E alguns exemplos práticos para inspirar vocês, como transformar isso na prática, ainda que de forma simples, já nessa virada do ano. Bom, antes de começar, gente, uma enquete aqui rápido. Quem for sim, reaja com joinha para cima, e quem for não, com uma joinha para baixo. Algum de vocês já fez alguma ação diferente com os funcionários quando eles voltam para o ano novo? Lá no dia 2 ou dia 5 de janeiro, vocês já fizeram alguma coisa diferente? Andréa não, Gabriela não, Júlia não, Anne não, Beatriz. Ó, nem uma mãozinha para cima, que ótimo, né? Então, vou conseguir compartilhar ideias aí para funcionar. Bom, gente, começando aqui com esperança de um novo ciclo. Não sei vocês, mas eu vejo muita gente e eu também me identifico. Vai chegando essa época, a gente vai ficando cansado. Parece que, nossa, é um ano todo, um ano tão corrido, tantos desafios superados, parece que a bateria ela vai acabando. E não tem nada, isso não é lógico, né? Inclusive, quando acaba o ano, vira o ano, nada na prática muda, assim, de maneira concreta. Mas para a gente, por algum motivo, muda. Então, a gente está cansado. Ah, vamos começar um projeto novo? Inclusive, esses dias eu estava pensando, nossa, eu preciso revisar a minha rotina diária. No final das contas, eu não estou fazendo atividade física. Será que eu volto para o Pilates? Ah, não, a gente já está em novembro. Dezembro é mês de festa. Ano que vem eu mudo. Eu vou fazer plano, eu mudo a partir de janeiro. Então, é comum, é muito comum isso acontecer. Assim como é comum a gente ficar cansado neste final de ano, começar um novo ano traz novas promessas, planos, expectativas. Esses dias, uma pessoa até comentou comigo, ai, Carol, no final do ano, ali no dia 31 de dezembro, por acaso é meu aniversário, viu, pessoal? Ali no dia 31 de dezembro, eu costumo escrever, agradecendo tudo de bom que aconteceu no ano e escrevendo planos, sonhos, projetos que eu gostaria que acontecessem no ano seguinte.
E da última vez que eu fiz isso, inclusive, quase tudo deu certo. Você também é capricorniana, Gabriela? De que dia que você é? 5 de janeiro. Olha, o ano, os funcionários vão voltar no dia do seu aniversário, né? O ano útil mesmo vai começar no dia 5 de janeiro. Bom, então, muitas expectativas assim. E aí, quando a gente foi buscar embasamento científico para isso, não é só percepção. Quando a gente vai falar sobre o Seligman, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele traz que a esperança é um dos pilares do bem-estar. Então, naquele momento que a gente sente mais esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão dar certo, de que aquilo que a gente está desejando pode acontecer, isso tende a nos gerar mais bem-estar. E o bem-estar é um dos atributos aí da felicidade. Quando a gente procura outro neurocientista também, a gente tem o Pedro Calabres, que é brasileiro, ele gera vários conteúdos, tem vídeos no YouTube, e ele define, gente, de maneira muito resumida, tá? Mas a felicidade, ele quebra em 2 blocos. Tem o eu projetivo, que é a gente imaginar as coisas que podem acontecer, e o eu experiencial, que é o que a gente está experienciando naquele momento. Então, aqui também traz, então faz parte da felicidade o eu projetivo, que é o projetar, o imaginar, ter esperança, sonhar. Então, realmente, isso faz com que as pessoas comecem com mais gás. Ah, Carol, mas na empresa, nos primeiros dias, as pessoas estão com preguiça. Às vezes, sim, né? Passaram aí, quem entra em recesso, passaram em alguns dias parados, né? Sem trabalhar, aproveitaram, beberam, fizeram o que for. Muitas vezes ainda não volta nos 220, mas psicologicamente a questão de mais esperança, de mais vontade de naquele ano fazer diferente o que não deu certo no ano anterior, acontece. Então, a proposta desse webinar é a gente ter clareza que isso acontece, se não com todos, com a grande maioria das pessoas, e usar isso de uma maneira positiva para todos, para nós, enquanto empresas, para os colaboradores, afinal, assim, todo mundo ganha. Dê joinha, gente, se está fazendo sentido por enquanto. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, compartilhar alguma questão, podem falar, tá bom? Estou aqui aberta. Então, tá bom, várias joinhas, então parece que está fazendo sentido. Já que a gente começa com essa esperança, com esse novo ânimo, a ideia é não voltar na forma automática. O que é voltar na forma automática? Então, a maioria das empresas vão voltar dia 5 de janeiro, algumas voltam no dia 2, por conta de prazos. Então, simplesmente chegar ali na segunda-feira, ligar o computador e começar de novo. Quem trabalha no presencial só fala, oh, feliz ano novo. A gente deseja um feliz ano novo até lá no dia 20, 25 de janeiro, né? Então, essa é a única coisa diferente, feliz ano novo. A ideia é não entrar no automático, e sim marcar simbolicamente o reinício dessas atividades. E marcar como? Então, a gente precisa já voltar falando de propósito. Inclusive, gente, existem muitos estudos que comprovam que as pessoas, elas se engajam cada vez mais quando elas enxergam um propósito no que elas fazem. Esses dias eu estava conversando, inclusive, com uma funcionária muito boa, e ela mesma trouxe o exemplo. Ela falou, Carol, quando eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, quando existe um propósito na ação, eu me engajo muito mais, eu tenho muito mais facilidade. E aqui a gente está falando de propósito de tudo, né, gente? O propósito da empresa, propósito do porquê que uma empresa de contabilidade existe, propósito do porquê que é importante fazer o trabalho ali do fiscal, propósito do porquê que uma empresa de contabilidade existe, porquê que a sua empresa de contabilidade existe. Falando sobre isso. Também não precisa chegar lá no primeiro, segundo, terceiro dia do ano e já sair de... esse ano a gente precisa dobrar o faturamento, a gente precisa vender, a gente precisa aumentar a produtividade em 100%. Aí você já espana o pessoal logo de cara, né? Fala, queria tanto voltar para as minhas férias. Não, calma, vai ter um ano inteiro para fazer isso. Dá para a gente voltar reconectando as pessoas do porquê que a gente faz o que faz. Por que isso é importante para elas, por que isso é importante para a empresa. Inclusive, um dos nossos valores aqui na GPS Pessoas é o ganha-ganha-ganha, né? Então, a gente entende que assim todo mundo ganha, a gente não está mentindo, não está enganando, não está fazendo mal nenhum a ninguém, muito pelo contrário.
Bom, querem fazer algum comentário até aqui? Não? Tranquilo? Boa. E aí, até ontem, o Gustavo, que trabalha aqui na área de relacionamento, falou: Carol, grava um último vídeo aqui para a gente postar no Instagram de chamada para o webinar de amanhã. Aí eu coloquei, ok. Já sei o que eu vou falar. Gente feliz não enche o saco. Aí ele falou: como assim, né? Isso não tem muito a ver com a forma mais polida e educada de falar. Eu falei: não, mas é verdade, porque a gente recebe muitas demandas de RHs, empresários, diretores, que falam: meu, as pessoas aqui me enchem o saco, se não falam com essas palavras, falam isso, tipo, meu, cada hora é uma coisa, cada hora pede uma coisa diferente, reclama, nada que a gente faz é o suficiente. No final do ano, Mariana com Y fala isso também. Exato. Aí a empresa vai, se organiza para fazer uma confraternização e tem gente que reclama que não gostou da música, tem gente que reclama que não era a cerveja que mais gostava, e aí dá um presente, aí fala que a empresa gastou pouco, que a empresa gastou muito. E essas pessoas só enchem o saco. Inclusive, eu preciso de um RH para, se puder vocês, inclusive, tratarem direto com as pessoas e eu não precisar, até prefiro. Ó, Yasmin dando risada. Então, se identifica, né, Yasmin? Já ouviu alguém? Você, claro que não, mas já ouviu alguém falando isso, né? E aí, já que a gente está falando de proposta, já que a gente está falando de felicidade, é verdade, gente feliz não enche o saco mesmo, no sentido de reclamar das coisas. E aí, às vezes, o pessoal fala: Carol, mas o que é essa felicidade no trabalho? Porque é impossível que alguém fique sorrindo todos os dias, o dia inteiro. Não é sobre isso. Mais um ponto que as pessoas confundem bastante é a felicidade com a alegria. O que é felicidade? A felicidade é um estado interno e é um estado, inclusive, que muda com menos frequência. E no trabalho, a gente entende que ele acontece quando a gente consegue, por exemplo, ter uma pessoa certa no lugar certo, que gosta do que faz, que sabe fazer bem o que faz, que se desenvolve ali na empresa. Quando a gente tem a pessoa no lugar certo, porque a pessoa tem aderência à cultura e aos valores, então o que a empresa acredita, o que a empresa pratica, é o mesmo que a pessoa também acredita, né? Então tem uma aderência, isso não choca. A gente entende que é um ambiente respeitoso, é um ambiente acolhedor. Tudo isso a gente entende como felicidade no trabalho, a pessoa ter uma sensação de alto desempenho. Tem pessoas que vão manifestar essa felicidade trabalhando bem, se engajando bem, mas ficando quietinha. Porque aí a gente vai falar de perfil comportamental. Tem pessoas, principalmente em empresas de contabilidade, em que existe uma grande predominância, falando da ferramenta do DISC, de perfis planejador e analista, são pessoas que tendem a ser mais reservados. A gente até brinca que pessoas que têm o comunicador mais baixo senta no computador e fica tão concentrado que parece que o computador e a pessoa tornam-se algo único, né? Uma coisa única. Mas isso não significa que a pessoa está infeliz. A pessoa está ali, faz o que ela gosta, prefere fazer, faz as coisas que ela gosta, quando dá, no tempo dela, é respeitada, então ela está bem. Mas não necessariamente ela vai manifestar isso de uma maneira muito efusiva, né? Deixa eu ver que tem um comentário aqui. No nosso escritório, preferimos pessoas que precisam se desenvolver tecnicamente, mas são engajadas, do que pessoas altamente técnicas, mas tóxicas, com certeza, Marcos. Até porque, muito obrigada pela contribuição, também existem muitos estudos que é muito mais fácil treinar a parte técnica, não seja muito fácil, mas é muito mais fácil desenvolver a questão técnica do que a questão comportamental. E então, realmente, pessoas que são tóxicas, que reclamam de tudo, que puxam o tapete do outro e tudo mais, é muito difícil realmente você conseguir mudar. O ambiente é tudo, exato, exato. Então, a gente tem que conseguir atrair pessoas que tenham essa aderência para a gente evitar este problema. Então, se a gente traz a pessoa certa no lugar certo, com todos esses significados que eu trouxe, a tendência é ela ser
mais feliz no trabalho, ainda que seja quietinha, porque felicidade e alegria são coisas diferentes. E gente feliz não enche o saco. Então, dificilmente essa pessoa vai ficar reclamando de tudo, porque o café é isso, porque isso é aquilo. A pessoa, ela foca mais no macro. O que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu estou fazendo isso? Ah, então tá bom. Ah, então dane-se que o outro ali não está num bom dia, assim, no sentido, tipo, isso não vai me afetar. Eu não vou ficar triste, deprimida, porque o outro não está. No máximo, eu vou oferecer minha ajuda, mas não vou deixar que o mau humor do outro acabe com o meu dia. Tá fazendo sentido, gente, isso para vocês? E a gente já sabe, pessoas engajadas produzem mais. Engajado é o quê? Aquele estado emocional da pessoa se envolver com o trabalho e se entregar a mais, que é isso que a gente quer na prática de todo mundo. Então, pessoas engajadas, elas produzem mais sim e pedem menos demissão. E quem é aqui das empresas de contabilidade que está podendo falar, ah, quer ficar, fica, não quer, vai embora. Não tá, não tem mão de obra suficiente no mercado aí sobrando para falar, ah, quer, não quer, tchau. E quem é que entrega o trabalho? Então, a gente realmente é estrategicamente importante conseguir engajar. Exato, Gabriela, foi até o que a gente falou na última mentoria que você participou, né? Essa escassez de mão de obra qualificada não é só na contabilidade, não é só no Brasil, é no mundo todo. Inclusive, a gente mandou uma newsletter essa semana e a gente colocou lá que tem um dado do IBGE. Eu já vou avançar, tá, gente? Mas só para trazendo mais dados de gestão de pessoas. Mas tem um dado importante do IBGE, que hoje a expectativa de vida do brasileiro, a média, são 76 anos, 74 ou 76. Há um século atrás, a expectativa de vida eram 40 anos. Então, dá para ver que praticamente já dobrou. Ou seja, a nossa população ela está envelhecendo muito mais do que antes. Somado a isso, a taxa de natalidade está cada vez menor. Então, se a gente olha demograficamente, a nossa população nasce menos pessoas e as pessoas que já estão vivas estão vivendo mais. O que isso impacta na gestão estratégica de pessoas do nosso time? E, realmente, se hoje tem escassez de mão de obra, isso vai aumentar, porque terão menos jovens entrando no mercado de trabalho. E aí a gente soma que também tem cada vez menos pessoas interessadas em cursar ciências contábeis. Só pegar dados do Conselho Federal de Contabilidade para ver a queda de busca de pessoas para estudar ciências contábeis. E as pessoas estão vivendo mais, então elas precisam ficar mais tempo ativas, trabalhando, tanto por questões financeiras, como porque precisam se ocupar com alguma coisa. Então, uma coisa que a gente precisa, que está difícil, mas que a gente precisa mudar nas cabeças dos nossos clientes e do mercado como um todo, é que tem que parar de discriminar candidatos e profissionais por conta de idade. É muito comum aqui, inclusive está participando a Vanessa, que é a nossa recrutadora, que faz as vagas aí para os nossos clientes, uma vaga de assistente, não, mas a pessoa tem 40 anos. Se com 40 anos ainda é assistente, a pessoa é incompetente. Para tudo. Conheça a pessoa, veja se ela tem a competência técnica, se ela tem a competência organizacional, valores, se as expectativas estão alinhadas, porque às vezes ela não teve vontade de fazer outras coisas, não teve vontade de ser gestora, por exemplo. Às vezes a empresa de contabilidade que ela trabalha não tem um plano de carreira organizado e ela entregava muito mais do que um cargo de assistente. Às vezes, realmente, ela ainda não tem todo aprendizado, mas está aberta a aprender. Tem várias coisas. Mas essa pessoa não vai crescer. Tá bom. Então, na tua empresa que tem 30 funcionários, lá na operação tem, sei lá, 18. Você tem espaço para que esses 18 cresçam, se tornem gestores, especialistas? Não tem. Então, para. Então, uma reflexão adicional aqui, né, de que a gente precisa, sim, mudar a nossa mentalidade, as nossas estratégias, tanto para contratar, como para engajar, como para tratar bem, porque a gente precisa das pessoas, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário, gente, até aqui? Não? Quem está comigo ainda, levanta a mão, por favor, que eu dei uma fugida aqui do tema, mas ainda foi sobre gestão de pessoas.
Bora. Então, tá bom. E aí, então, voltando, né, para engajar o pessoal desde o primeiro dia, uma coisa que é importante reforçar, né, aproveitar esse momento é um atributo de cultura. Cultura nada mais é do que o jeito, né, o jeitão da empresa, o que se valoriza, o que se faz no dia a dia ou não. E aqui aproveitar para reforçar o papel da liderança. Todas, desde a alta direção, a gente fala bastante aqui que a escada se lava de cima para baixo. Então, se a gente quer voltar de um novo jeito, a própria liderança tem que voltar de outro jeito. Tem que voltar acolhedora, tem que voltar animada, tem que voltar ali com disposição para fazer diferente. Porque a cultura é muito mais observada, sentida, do que algo concreto. Então, você pode criar lá um guia de cultura, um código de cultura, valores, mas o que as pessoas realmente absorvem para si é o que acontece no dia a dia. Então, a liderança precisa bancar. Então, se a gente quer retomar de uma maneira diferente, essa liderança toda precisa bancar essa diferença. Até porque a coerência entre o discurso e a atitude reforça o engajamento. E a incoerência gera piada, né? A incoerência, na verdade, vai fazendo com que as pessoas queiram cada vez menos fazer as coisas. E aqui, na prática, quero comentar aqui alguns exemplos do que dá para fazer. E aí já fica o convite, se alguém, eu perguntei se alguém já fez algo diferente no começo do ano, todo mundo aqui respondeu que não. Então, parece que vocês não vão ter experiências práticas para compartilhar. Mas, sim, aqui no meio de tudo isso, dessas ideias, desses insights que eu estou trazendo, se vocês quiserem compartilhar algum insight, está aberto também. O que dá para fazer? Então, primeiro dia, quem trabalha no presencial, fazer uma surpresa, fazer um café da manhã gostoso para o pessoal quando chegar. Então, eles chegam ali no trabalho, tem ali o café da manhã, tem uma frase, seja bem-vindo, espero que esse final de ano tenha sido ótimo e que esse ano seja melhor ainda. Fazer ali uma conversa com o pessoal, fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu no ano anterior, os principais pontos, e já reforçar qual que é o propósito da empresa, quais são as expectativas macros. Carol, me dá um exemplo, porque você falou para não sair falando de meta logo de cara. Então, falar, bom, pessoal, então tá todo mundo ali no café da manhã, comendo gostoso, reserva ali uns 40 minutos para que as pessoas também não precisem comer correndo. E fala, né, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes de começar um novo ano junto com vocês, sabemos que é um milhão de pessoas, então somos nós juntos que vamos continuar fazendo as coisas acontecerem. Ano passado passamos por desafios, se vocês tiverem feito uma retrospectiva no final do ano, vocês podem linkar com o que vocês já falaram, se vocês vão fazer uma reunião de kickoff, um evento de kickoff, vocês podem falar, a gente vai falar mais detalhadamente na reunião de kickoff, mas o importante passamos por desafios, então chegaram aí 50 novos clientes, tivemos dificuldades ali para conseguir atender um ou outro, mas no final conseguimos, só 2 deles saíram, a gente aprendeu, nossa equipe está ficando mais forte, a gente está aprendendo a lidar melhor com a reforma tributária. Então, tudo isso aconteceu, e para esse ano, gente, vamos lembrar por que é que a gente existe, né? Então, a empresa de contabilidade, ela está aí para dar suporte para toda a sociedade, né? Para todas as empresas, para que tudo aconteça, para que as pessoas sejam bem cuidadas, para que as pessoas, quando fiquem doentes, elas precisam ir no hospital, e o hospital precisa da contabilidade. Aí vocês linkam com o segmento que vocês atendem mais, tá? Atende, por exemplo, agro, as pessoas precisam se alimentar e a gente ajuda a alimentar essa sociedade, porque a gente faz a contabilidade ali de fazendas, de agro e tudo mais. É isso que a gente faz. Então, vamos entrar com essa energia, vamos ajudar a sociedade a prosperar, porque assim a gente também prospera. E vocês podem conectar com a missão de vocês, visão de vocês, dá para fazer algo muito bacana, tá? E deixar aberto, falar, alguém quer compartilhar alguma coisa? Porque uma coisa que a gente também tem que evitar, gente, principalmente em empresas de contabilidade, eu tenho muito na cabeça aqui essa questão de perfis predominantes, de planejador e analista.
Não que não tenha uns comunicadores aí no meio, sempre tem, mas a grande maioria são planejadores analistas. É muito ruim falar, então tá, então agora todo mundo vai aqui ter que falar alguma coisa. Obrigar pessoas tímidas a falar não é motivador, na verdade pode ser torturante. Então não façam isso, né? Esses dias até uma cliente nossa veio falar, olha, aqui a gente faz celebração no final do ano não, todo final do mês a gente canta parabéns e todo aniversariante precisa fazer um discurso, precisa falar alguma coisa de como é que foi o ano e tudo mais. E aí perguntaram a nossa opinião, porque um funcionário específico foi no RH e falou que não gostaria mais de fazer isso. E aí foi que a gente falou, bom, o objetivo não é celebrar a vida da pessoa, não é deixar a pessoa bem. Então, se vocês estão fazendo algo que deixa a pessoa mal, a gente não está cumprindo o objetivo. Então, sempre deixa aberto, porque tem gente que gosta, tem gente que é mais aparecido, e tá tudo bem. E tem gente que não. E aí fala, bom, alguém quer comentar alguma coisa? Não é obrigatório, alguém quer? Se alguém comentar, beleza. Se ninguém comentar, falando. Tá certo, gente. Parabéns para vocês, muito sucesso, muita prosperidade, muita vida. Vamos cortar o bolo e acabou. Tudo isso. Gente, vocês estão vendo que tem bastante coisa nessa cabeça, né? Tudo isso para falar que, dando um exemplo de como que dá para fazer esse café da manhã, e já dando um toque, que seja neste café da manhã ou em qualquer outra ação, não obriguem funcionários a ir na frente e falar, porque por mais que a ideia seja positiva, isso pode prejudicar, pode deixar a pessoa muito mais tensa, pode muito mais desmotivada do que qualquer outra coisa. Exceto se, por exemplo, a gente tem ali um analista contábil que precisa falar, se comunicar melhor com um cliente, e a gente coloca no PDI dele, a gente coloca em conjunto, ele concorda que a próxima meta de desenvolvimento é ele melhorar a oratória, ter mais coragem de se comunicar. Aí faz sentido em algumas situações expor, falar, a gente não combinou, né? E aí ver se a pessoa vai. Mas aí eu já estou fugindo só para vocês não falarem que nunca é para falar para alguém lá na frente. Não, tem algumas situações e tem um contexto por detrás disso, pode fazer sentido. Bom, gente, queria ouvir um pouco de vocês. Vocês acreditam que na empresa de vocês é possível montar um café da manhã desse jeito? Se vocês quiserem abrir o áudio e falar ou não? Se sim, ok. Se não, por que vocês acham que seria difícil? Pode falar, Gabriela. Que nem, Carol, aqui a gente sempre faz no final do mês, né? Sempre na última sexta-feira do mês, normalmente, a gente já faz um café da manhã para unir o time, para, né, cantar parabéns para os aniversariantes, mas a gente não pede para ninguém dar discurso, nada. E aí, assim, a gente já é meio tradição no final do mês. Fica muito longe a gente deixar para o final do mês, de repente, essa retomada? Acredito que sim, porque aí no final do mês é a celebração de aniversariantes, mas para pegar essa esperança, essa energia da volta, lá em 31 de janeiro, normalmente as pessoas já nem desejam mais feliz ano novo, vai até dia 20, mais ou menos. Se vocês já têm essa... As pessoas vão no presencial, Gabriela? É híbrido, é híbrido. Aí, né, no dia do café da manhã, vem todo mundo. Então, vou falar da outra alternativa que vai se adequar mais ao híbrido. Se todos fossem no presencial, se fazer isso fica igual, uma alternativa, por exemplo, é comprar taças e fazer um brinde, uma champanhe ou com bebida alcoólica logo cedo, ou com alguma outra bebida, mas que simbolize ali a celebração de retomar, se todos estiverem no presencial. Agora, se é híbrido, é remoto, eu vou dar outras alternativas que acredito que podem funcionar mais, tá? Beleza, já vou trazer Esther chá comigo. Deixa eu ver aqui o Julie. Sim, creio ser uma boa estratégia. Aqui também fazemos todo final de mês. Obrigada também, Julie, por compartilhar. Mas é isso, gente. Lembrem-se que o final do mês a gente está fazendo para celebrar os aniversariantes. Aqui a ideia é, no primeiro dia de retomada, a gente já fazer alguma coisa diferente. Não era isso que eu ia falar, mas lembrei.
quando a gente estava trabalhando, na pandemia, que estava todo mundo trabalhando remoto, né, na marra, eu vi, tinha muito, isso exige um investimento um pouquinho maior, tá? Mas tinham empresas que compravam, tem empresas que oferecem isso, tipo uma caixinha com coisinhas dentro. Então, vamos supor, uma caixinha com bisnaguinha, fruta, um suco, e mandar para as casas dos funcionários. E aí a gente pode fazer esse café da manhã 100% online ou híbrido, mas cada um da sua casa, comendo, bebendo, mas a gente ali deixando aberto, deixando as pessoas conversarem e passando toda essa mensagem aqui que eu transmiti. É possível fazer essa adaptação, esse ajuste também, mas aí tem aí uma logística um pouquinho mais complexa, mas que é possível. Fez sentido? Fez, total. Obrigada. Nada. Bom, outra coisa, roda de escuta ativa com o time. Aqui dá para fazer dos dois, seja presencial, seja remoto. Gente, confesso que eu tenho mais dificuldade em fazer ações com times híbridos. Eu já fiz, inclusive aqui internamente, reuniões híbridas, e quando eu trabalhava como gerente de RH, eu tinha unidade no Rio de Janeiro, a maioria estava aqui em São Paulo. A qualidade nunca é muito boa, porque do vídeo não é muito boa, então eu vou trazer mais exemplos ou de um ou de outro, mas aí o que é híbrido, vocês vão pensando nos ajustes. Mas minha experiência é que é difícil fazer o negócio ser muito bom, quando uma parte está em um lugar e uma parte está em outro. Rodadas de escuta ativa com o time. Então, ok, sejam bem-vindos, espero que o ano seja bacana, toda aquela mensagem lá que eu já trouxe, e falar, bom, e agora, deixa eu abrir aqui que eu coloquei exemplos, né? E agora eu queria ouvir de cada um, se for online, podem abrir o áudio e falar, ou podem escrever, se for no presencial, fale para um colega, separe em dupla, falem aqui para a gente, aí vocês vão ajustando a dinâmica. Agora que vocês sabem, né? Então, estamos chegando aqui com energia, com tanto propósito, com tantas coisas para fazer, o que cada um pode trazer de melhor para o time, para que esse ano seja transformador? E aí todo mundo para pensar. Então, eu, por exemplo, diferente aí dos planejadores analistas, eu sou mais extrovertida. Eu posso pensar, bom, o que eu vou trazer de diferente aqui é me comunicar, envolver, acolher as pessoas, para que o trabalho, mesmo que seja tão difícil, o meu acolhimento torne mais leve para as pessoas. Pode ser isso. Qual que é a vantagem aqui, gente? Fazer as pessoas pararem para pensar. Eu trabalho muito com desenvolvimento de pessoas e é muito comum, vamos supor, fazer mentoria semanal ou quinzenal. Quando a gente fala tudo, fala o que foi mais importante aqui nesse nosso encontro de hoje, né? Às vezes tem vários novos insights, às vezes a pessoa fala, olha, hoje, para ser sincera, não teve nada de muito diferente, mas eu nunca tinha parado para pensar e organizar tudo isso que eu estou te falando. E, às vezes, o simples fato de eu conseguir parar para pensar nisso e organizar facilita com que eu avance. Porque muitas ideias dessas eu já tinha, mas era só um mundo de ideias, pela desorganização, pela falta de tempo, pela falta de priorização. Então, você fazer essa pergunta para as pessoas é vocês fazerem com que elas parem e pensem. E aí, quando a gente para e pensa, fica mais fácil para a gente agir. E para a gente lembrar que cada um tem forças, tem coisas boas para contribuir com o todo. Na empresa, na família, nos relacionamentos e tudo mais. Outra coisa boa desses momentos que a gente para as pessoas para pensar, voltando a trazer exemplos da mentoria, é muito comum o pessoal falar assim, nossa, no dia a dia da empresa é tanta correria, é tanto problema, é tanto BO atrás de BO, que eu nunca tenho tempo para parar e me ouvir. Eu nunca tenho tempo para parar e entender o que está acontecendo. Sabe, tirar a cabeça de dentro do buraco e olhar que o mundo é muito maior do que aquilo tudo? Então, isso também ajuda no engajamento. Isso é autodesenvolvimento, não. Isso é desenvolvimento de gente também, tá? Vocês acreditam que dá para trabalhar e fazer esse tipo de pergunta, reflexão para as pessoas? Vocês acreditam que teria que ter alguém
algum psicólogo ou alguém de RH específico para fazer isso? Marcos, entendi que acredita que dá. A Esther também acredita que dá. Gabriela também. Boa. E o restante, a financeira Advance também, a Georgiana. Então tá. Então fica essa sugestão. Perfeito, gente. Julie, Ellen. A ideia aqui é mostrar para vocês essa oportunidade que a gente tem de usar essa energia de esperança, né, essa alta disposição, canalizar isso para dentro da empresa, para que todo mundo ganhe. E aqui eu estou dando algumas ideias, peguem como inspirações e vão ajustando de acordo com as realidades de vocês. Outra, integração com feedbacks positivos entre pares. Gente, essa dinâmica é uma até que eu tenho que tomar cuidado. Acho que aqui na GPS eu já fiz umas 3 vezes, ainda bem que a equipe foi aumentando, então não foi ficando mais repetido para quem já é mais antigo na empresa, mas sempre é bom. Que eu adoro fazer as pessoas darem feedback positivo para os outros. Gente, isso é tão... As pessoas ficam tão felizes, vocês não têm noção. Primeiro que você faz com que... E aí, assim, é uma pessoa que tem que dar feedback para todas, tá? Então, primeiro que você faz alguém parar para pensar de uma forma positiva sobre o colega. Ai, mas eu detesto a fulana. A fulana não tem nada de bom. Alguma coisinha de bom tem sim. Para pensar e escreva. Então, você já trabalha essa mentalidade da pessoa para ver algo de bom no outro. E o outro, quando recebe ali uma lista, ele fica, nossa, nem eu sabia que as pessoas estavam vendo esse em mim. Então, aqui na festa julina, por exemplo, aqui nessa lousa a gente colou envelopes e todo mundo foi colocando, aí chegou em casa e abriu lá, né, com 11 bilhetes, 11 cartas. Uma dinâmica que eu faço no papel, que a pessoa... Deixa eu pegar aqui no papel. A pessoa escreve uma coisa aqui pequenininha, dobra, passa para o lado e aí vai escrevendo. Depois a pessoa abre e tem vários comentários escritos ali na folha. E aí, para quem é online, dá para ir ajustando também. Tem várias ferramentas, né? Tem Miro, tem Mentimeter, tem um monte de ferramenta online para a gente poder ir fazendo essas dinâmicas. E aí, aqui até uma sugestão de pergunta, né? Então, reconheça o colega por alguma característica poderosa que poderá fazer a diferença nesse ano novo. Então, por exemplo, o Gustavo acabou de abrir a câmera, eu falo para ele que, para mim, ele é uma pessoa de muita alma livre. Para mim, é a característica mais poderosa e forte dele. Eu falo, olha, essa alma livre, essa criatividade, essa disrupção, vai poder ajudar a gente a fazer várias coisas diferentes e novas que a gente nunca pensou, que podem dar certo. Assim como a gente usar jaleco laranja lá no evento do Conta Azul, que a gente chamou a atenção de todos os participantes, a Gabriela está lembrando da gente, assim. Então, é isso. Então, faça com que as pessoas parem para pensar em algo que já sabe que o outro é muito bom e que pode contribuir. Tranquilo, gente? Bom. E mais um aqui. Compartilhamento de metas e sonhos para 2026. E aí, cada um compartilhar suas próprias metas e sonhos. Inclusive, acho que foi ano passado que nós conduzimos um evento de kickoff para uma empresa, foi muito bom. Kickoff é aquela reunião, aquele evento que às vezes ou tem duração de 4 ou às vezes 8 horas, em que você reúne a empresa inteira para que eles juntos definam, pode ser o planejamento, podem ser como é que vão desdobrar o planejamento estratégico para acontecer, para gerar integração. Então, é um dia ou 4 horas, como eu falei, de evento para integrar, para envolver as pessoas ali nos planos da empresa. E antes de definir esses planos da empresa, o nosso cliente pediu para a gente fazer o inverso, pediu para a gente mapear quais eram as metas e os sonhos de cada pessoa do time. E aí, com base nas metas e sonhos de cada membro que eles foram trazendo, a gente foi buscando pontos de conexão com a visão da empresa. E aí, fazendo essa conexão, desdobrou-se em várias ações a serem feitas. E a empresa foi muito bem naquele ano. Porque aí não era só fazer por fazer.
nasceu dos sonhos de cada um. Então, fazer aquilo ajudava a realizar o próprio sonho e ajudava a realizar os sonhos dos colegas. Aqui talvez seja um pouco mais complexo para vocês fazerem sozinhos, talvez precisaria de um apoio maior, mas tem a ideia, e talvez dê para ir costurando com algo que foi falado aqui e ali, e fazer tudo isso acontecer. Assim como eu falei no webinar passado, ou retrasado, que era transformar o fim do ano em um marco de cultura, para mim, gente, o mais importante do que fazer algo sofisticado, do que fazer algo grande, é fazer com intenção, é fazer bem feito. A gente teve uma mentoria fechada ali com 10 participantes, que teve uma empresa que deu uma televisão de 60 polegadas de presente, eu achei o máximo, eu queria ter ganho, né? Teve uma outra empresa que leva os funcionários para o Beto Carreiro, né? Tudo isso é muito bacana. Mas se a empresa também não está ainda em condições de fazer tudo isso, teve uma ação aqui bem pequena que a gente fez. A gente faz newsletter, né? E a gente manda aqui para todos os nossos funcionários. E a gente sabe que tem gente que lê tudo e tem gente que não lê. Então a gente começou a colocar uns easter eggs. A gente começou a colocar umas pegadinhas. E aí tinha uma frase no meio da newsletter assim: olha, se você leu, responda isso, isso e isso. E a pessoa foi lá, leu e respondeu. E aí a gente levou a pessoa numa sorveteria que a gente gosta muito e pagou o sorvete para ela. Não levamos ela para o Beto Carreiro, desculpa, Bruno, eu sei que você está aqui, não foi para o Beto Carreiro, mas a gente reforçou ali a importância de ler. Ô, Bruna, você ter ficado feliz com o sorvete, não chorando, poxa vida. Mas a importância da gente, isso é símbolo, isso é cultura. A gente vai mostrando no dia a dia que a gente valoriza que as pessoas façam isso. Gente, do principal, do tema, é isso. Então, para fechar, aqui um resumo final de ano, pessoas estão cansadas. Não queiram começar coisas novas agora, porque as pessoas estão... E o Gustavo passou o olho, não viu, ficou indignado quando viu que o Bruno tinha ganho o sorvete. Ele falou, ué, mas não tinha nada disso. Eu falei, tá, tinha sim, né? Não leu, perdeu. Agora as pessoas estão mais cansadas. Então, o recado para o final de ano agora pessoal, está todo mundo mais cansado, está tudo bem. Vamos focar em entregar o que precisa ser entregue, muito bem feito. Vamos fazer o melhor para começar 2026 com o mínimo de pendências possíveis. Mas agora não é momento de ideias mirabolantes, de começar a fazer alguma coisa já de diferente. Vamos fechar da melhor maneira possível. Voltamos, agora sim. Vamos lembrar por que a gente está aqui, por que esse trabalho é importante, por que de tudo isso, e vamos nos envolver, vamos pegar essa energia de nova esperança e transformar tudo isso em vantagem competitiva para as empresas de vocês. Conteúdo vou encerrando por aqui, vou parar de compartilhar aqui a tela, e vou ficar à disposição aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta específica sobre como aplicar na tua empresa de forma específica, eu vou ficar aqui disponível pelos próximos minutinhos. A todos os demais, agradeço muito pela presença, pela participação, a sala está cheia, estou bem feliz aqui, gosto de falar para bastante gente, senão eu fico meio frustrada, então agradeço muito pela participação e vejo vocês numa próxima oportunidade, estão liberados, tá bom? Estou aqui, gente. Aproveitar então, Carol. Bora. É o seguinte, a gente vai fazer um evento sobre cultura agora sexta-feira. Tá. E aí, assim, aí volta em janeiro, fala tudo de novo, né? Fica meio repetitiva a coisa, né? Como que a gente pode, de repente, entrar em janeiro abordando, mas não repetindo mesmo, né? O mesmo script? De uma maneira resumida, como que vai ser esse evento, assim? Tempo de duração e pontos que vão ser trabalhados? Vão ser umas 2 horas e meia, 3 horas. A gente vai falar sobre, né, propósito, missão, visão, valor, porque a gente nunca fez, é a primeira vez que a gente vai fazer, entendeu? Tá. Então a gente está bem focado nisso, porque é aquela velha história, são 30 anos de empresa, mas a gente nunca tinha parado para
botar isso no papel, literalmente. A gente vai fazer com o time todo, tá vindo gente até de fora de São Paulo, que mora fora de São Paulo, tá vindo para cá para participar e então assim, essa é a primeira vez, a gente não sabe nem como vai ser, exato, Mas tudo isso já foi definido, que vocês vão compartilhar o que foi definido, exatamente, né? Tá. Não, realmente não faz sentido falar tudo do zero, mas é importante fazer menção. Então, pensar aqui em algum exemplo. Então, que faça algo ali de meia horinha. E aí tá todo mundo ali e fala, bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos ao novo ano, estamos muito felizes que vocês estão aqui. E só retomando, assim como a gente fez o evento ali no final de novembro, por que a gente existe, pessoal? Aí fala, a missão da Lourenção é tal, 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 tal. Tudo isso a gente quer chegar, que é a visão, nesse lugar, conforme a gente já comentou, e com esses valores. Então, a gente espera de verdade que vocês incorporem isso, a gente espera de verdade que tudo isso faça diferença. Pode ser só uma menção rápida, isso, fazer uma menção à missão, visão e valores não vai dedicar nem 5 minutos. Uhum. Uma dinâmica que dá para fazer, porque aqui na GPS a nossa equipe é híbrida, né? Vem uma vez no escritório por semana e as pessoas não se veem, todo mundo não se encontra. E aí toda sexta-feira a gente faz alguma dinâmica de reforço cultural. A gente tem uma cultura muito forte, toda semana a gente continua reforçando. Então, às vezes, dá para fazer, pega um dos valores, fala um valor seu, um valor da sua empresa, por favor. Uma relação ganha-ganha. Relação ganha-ganha. Então, depois que você relembrar tudo isso, a pergunta que você pode jogar para o pessoal é, bom, e se a gente for falar um pouco mais sobre a relação de ganha-ganha, o que você acredita que você pode fazer esse ano que está conectado ao ganha-ganha e que vai nos ajudar aqui com a visão? Pode falar, pode ser algo simples. Às vezes é só ser respeitoso com o outro, às vezes é só dar um bom dia quando alguém te deseja e não deixar a pessoa no vácuo, que magoa o outro. Então, pode fazer essa dinâmica. De repente, dá até para falar mais sucinto ainda. Lembra, gente, que a gente existe por conta disso e quer chegar em tal lugar. Então, vamos fazer a brincadeira rapidinho? Valor ganha-ganha-ganha, relação ganha-ganha, que é isso, isso e isso. Não fala só o nome, sempre fala o nome do valor e o que significa. Uhum. E para vocês pensarem, o que cada um aqui pode fazer, pode trazer para a empresa nesse ano que esteja conectado ao ganha-ganha e que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Pode ser isso. Uhum. Legal. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Nada. Nossa, se fosse falar com o Paulo, aí ele ia te dar trocentas mil ideias, porque o Paulo, que é meu sócio, ele e os irmãos deles têm 300 jogos de tabuleiro, então ele tem muita cabeça de jogos, então toda hora ele está criando um jogo novo, seja pelo Miro, um monte de aplicativo. Mas vai com essa mentalidade, eu acredito que dá para amadurecer, tá? Que mais, gente? Tem mais gente que ficou? Beatriz, Andréa, RH da Audicora, Cássia, Ellen, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Acho que não. Bom, então vou caminhando aqui para encerrar. Como a gente está no final do ano, a gente não vai fazer mentoria e webinar agora em dezembro. A gente volta em 2026. Então, espero que vocês participem das próximas também. E, Gabriela, por favor, faça apresentações com a gente também. Estou doida para conseguir mexer aí de forma concreta na Lourenção. Vai ser um prazer para a gente, tá bom? E deixa eu ver aqui o comentário da Andréa. Estou satisfeita com o que ouvi. Obrigada. Obrigada pelo feedback, Andréa. Fico muito feliz por isso também. Gente, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.